Boa noite, 8 horas em ponto, a gente promete pontualidade e a gente cumpre, certo, doutor? Certo. Todos ansiosos para escutar o seu boa noite? Boa noite, é um prazer muito grande estar aqui com você que está aí nos assistindo. Vai ser uma noite extremamente interessante, extremamente polêmica, mas é por isso que eu estou aqui. É isso aí, o doutor disse que seria um encontro polêmico e por isso estamos em todas as redes sociais oficiais do Dr. Lair, no Facebook, estamos também no YouTube e, é claro, no Instagram do doutor. Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando. O doutor escolheu hoje como temática, e na hora que a gente estava discutindo o tema para a reunião de hoje, eu confesso que eu falei, meu Deus, doutor, vamos falar sobre isso, a força terapêutica da cannabis. Descubra o que você não sabe sobre maconha medicinal, é isso, doutor? É isso mesmo, nós vamos aqui discutir detalhes sobre a importância da cannabis na medicina. A importância da cannabis da medicina, e para isso precisa de muito estudo. Para falar sobre isso com tanta sabedoria e com tanta coragem, precisa de muita pesquisa e precisa ter um conhecimento profundo da atuação da cannabis. E tudo isso o Dr. Lair fez sua lição de casa, não fez, doutor? Fiz a minha lição de casa, estou disponível aqui para responder a sua pergunta. É isso. Então, se você tem alguma pergunta sobre esse assunto, se você se interessa sobre esse assunto, o doutor preparou uma aula ao vivo e online. A gente tem 1 hora para falar sobre o assunto, mas deixa a sua questão. O doutor está preparado para responder a sua dúvida e para trazer mais informação numa democratização do conhecimento. É isso, doutor? Não tenha dúvida. Certo, eu queria agradecer a todas as pessoas que estão em rede com a gente, doutor. É uma rede muito forte que hoje... Cada vez mais forte. Cada vez mais forte. Então, eu quero agradecer o Júnior Alac, quero agradecer o Luiz Sartorelli, o Moisés do Saúde e Bem-Estar, o João Dapper, Nutrição, Alimentos e Companhia, o Ilmar do Mioc Tateno, meu amigo Ricardo Grum, Minha Saúde e Curas Naturais. E também, doutor, hoje queria fazer um agradecimento muito especial aos colegas médicos, amigos do senhor, que utilizam as redes sociais, também estão aqui conosco. Que divulgaram o evento. Divulgaram o evento porque sabem da importância da gente trazer, de democratizar um conhecimento que ainda, infelizmente, é muito restrito. Então, quero agradecer Dr. Alberto Araújo, Ana Paula Rocha, Dr. Antônio Ferreira, Daniela Jobst, Érica Mantelli, Gabriel Prado, Gládia Bernardi, o Hussein Ali, o João Paulo Ferreira Guimarães, Karen Corsini, Louise Soares, Poliane Cardoso, Suzana Ribeiro, Tomás Cortez e Juliana Bica. Boa noite a todos vocês, muito obrigado por estarem aqui com a gente. Doutor, vamos começar trabalhando? Estamos aí. Vocês estão prontos? Porque aqui a gente já está com os motores aquecidos. I'm ready when you are. Então, é pra já. Queria começar perguntando para o senhor, doutor, uma dúvida que apareceu bastante e nada melhor do que o senhor para explicar. Existe alguma diferença entre cannabis e maconha? Como é que a gente pode já começar a desmistificar esse assunto para as pessoas que estão aqui? Na nomenclatura significa a mesma coisa. A frase que eu vou falar vai ter um impacto durante a apresentação. Todo cânhamo é cannabis, mas nem toda cannabis é cânhamo. Eu sei que a palavra cânhamo, para alguns de vocês, é uma novidade, que é a palavra hemp, H-E-M-P em inglês. Então nós vamos ver que isso tem uma importância muito grande, porque grande parte do que nós vamos discutir aqui hoje vem do hemp oil, que é o óleo de hemp, que vocês vão ver daqui a pouco, é muito concentrado em CBD, canabidiol, e praticamente não tem THC, tetrahidrocannabinol. Mas eu gostaria de começar enfatizando o seguinte: a desculpa de quem não quer trabalhar com a cannabis medicinal, a pessoa fala assim, mas não tem muito publicação científica. É porque você não está fazendo o seu dever de casa. Porque se você digitar a palavra cannabis no Google, tem mais de 500 mil citações. Se você digitar a palavra cannabis no PubMed, que é onde a maioria dos médicos busca referência, tem mais de 18 mil artigos científicos
Só sobre cannabis medicinal tem mais de 600 artigos importantes na literatura. E olha o que eu vou dizer. Se você entrar no Amazon.com e ir para a seção de books, de livros, e digitar cannabis, tem mais de 1000 livros. Se você digitar cannabis, medical cannabis, tem mais de 30 livros só de medical cannabis. Tá? Só de cannabis médica. Então, falar que não tem literatura é porque a pessoa não está fazendo o dever de casa. A literatura é muito vasta no que diz respeito a isso. Agora, existem países que estão extremamente adiantados, como é o caso de Israel, por exemplo, e existem países que estão extremamente atrasados, como é o caso da França, por exemplo. Então, existe uma discrepância muito grande no mundo. E por que que tem isso? Porque tem a história do preconceito. A Lei Áurea foi assinada no dia 13 de maio de 1888 pela Dona Isabel. Tem mais de 130 anos. Ainda existe o preconceito racial no Brasil. A cannabis, a marijuana em inglês, a maconha, ela tem um preconceito muito maior, porque quando começou o preconceito da cannabis, da marijuana, foi em 1910, foi quando ela foi introduzida nos Estados Unidos. Os imigrantes mexicanos, fugindo da Revolução Mexicana em 1910, vieram e um dos hábitos que eles tinham era de fumar cannabis. E eles chegaram e se entrosaram com os afro-americanos. Então, a maioria das pessoas que fumavam cannabis na época eram afro-americanos e mexicanos. Então, a xenofobia, ou seja, a não apresentação do estrangeiro que estava entrando no território americano, não era bem-vindo, e a história do problema racial, juntando essas duas coisas, então tinha o preconceito racial, tinha o preconceito, a xenofobia, e toda a literatura publicada, todos os jornais davam a impressão que era um problema que tinha vindo para os Estados Unidos, e é um problema sim, porque o uso dela fumando é um problema, e que o culpado eram os estrangeiros e os afro-americanos. Então criou-se um conceito muito grande em volta disso. E nós vamos discutir mais em detalhes ainda parte da história. E aí? Primeiro quero dizer para vocês prestarem atenção, não deixarem ficarem com a gente até o final, porque traremos informações não só para profissionais de saúde, para os médicos que estão nos assistindo, mas também para as pessoas, né, doutor? Porque traz uma possibilidade de tratamento que é muito impressionante, né, doutor? É muito impressionante e é uma questão de tempo. A medicina inteira vai ter que adotar, porque não tem outra saída. Vamos começar separando o joio do trigo, porque o senhor disse como é que toda essa questão de criminalização da maconha, como esse conceito foi construído, mas vamos começar separando o joio do trigo, porque quando a gente fala de maconha, as pessoas logo associam a um uso, aquela coisa que dá um barato, que tira a questão da consciência. O que causa esse barato, e é disso que nós estamos falando aqui, doutor? Primeiro, a maconha, a marijuana, ela entrou nos Estados Unidos em 1910. Trazido pelos mexicanos. Mas de 1910 a 1937 não havia nenhuma proibição. Então foi feito o uso recreativo. Porque você vai ver que a cannabis ela pode ser usada de forma recreativa, ela pode ser usada, em alguns países se usam de forma religiosa, como parte de rituais, e ela pode ser usada da parte medicinal, que começou por volta de 1940 em Harvard. Foi o primeiro lugar onde se isolou, pela primeira vez, de uma forma muito rústica, se isolou o CBD. Mas o que eu quero separar aqui, deixar bem separado, é que toda essa nossa discussão aqui, nós vamos focar no que dá 80% da terapia ou mais, é no chamado CBD, que é um fitocannabinoide chamado canabidiol. O canabidiol não só não dá o barato, não tem essa psicoatividade de euforia, como, pelo contrário, ele bloqueia, mesmo que você estiver fazendo uso do THC,
que é a parte que dá essa euforia, que dá esse barato, que dá essa dependência, o CBD faz o contrário, ele bloqueia. Então alguém que fala para você que é contra a cannabis medicinal é porque não está sabendo distinguir os fitocannabinoides, entendeu? Porque a maioria das doenças, eu vou mostrar aqui, mostrar só doenças tratadas com CBD, que não vicia, que não tem efeito colateral maior, que não cria dependência e que não muda a euforia, não causa nenhuma euforia. A pessoa nem fica sabendo que tomou. E não é fumando que nós vamos explicar isso, não. Aqui não vai ter história de... Pode ser aplicado na forma de supositório, na forma oral, na forma sublingual, na forma transdérmica, na forma de óleo, na forma de cápsula. Tem muitos modos de aplicá-lo, mas não é fumando. Não é que não possa ser feito, mas a cannabis medicinal procura não fazer uso do cigarro. Doutor, estou acompanhando aqui os comentários que as pessoas estão deixando aqui. Assim, doutor Lair Ribeiro, ele estuda diariamente, de 8 a 10 horas por dia. Ele tem um compromisso de sempre estar nas redes sociais para prestar esclarecimentos e para dividir conhecimento com vocês. A temática de hoje é da cannabis terapêutica, é uma temática difícil e nova para vocês. Então, se vocês tiverem dúvidas sobre essa temática, por favor, deixem aqui. As dúvidas sobre outros assuntos, elas podem ser anotadas, mas serão respondidas numa outra ocasião, porque o assunto já é grande demais para se discutir só numa noite. E aproveitando, né, doutor, que às vezes as pessoas elas podem ter o diagnóstico de alguma doença, elas estão completamente sem esperança, exatamente. E talvez isso pode abrir uma possibilidade. Deixa eu enfatizar mais uma coisa. O assunto cannabis medicinal não é nem tocado nas faculdades de medicina. Isso não faz parte do currículo médico ainda. Porque entre uma coisa acontecer e ela ser introduzida no currículo médico, é mais ou menos 20, 25 anos, infelizmente. Então, o próprio médico não está preparado para responder a pergunta, entendeu? Então, você tem que ter paciência, porque todo mundo está numa curva de aprendizado, tá bom? Então, vamos lá, vamos para as perguntas. Doutor, para a gente começar a nossa curva de aprendizado, tem uma proposta para fazer para o senhor. O senhor preparou aqui, selecionou alguns vídeos que são materiais de apoio para essa nossa super live, né? Quem está acompanhando a gente pelo Instagram, esse vídeo ele não vai conseguir passar diretamente para você, esse primeiro vídeo que o doutor trouxe aqui. Então, ou você pode ir no link da descrição do perfil do doutor para você acompanhar na íntegra, ou para deixar assistir ele completamente amanhã, numa próxima ocasião, amanhã e tal. Quem está com a gente no Facebook, no YouTube e nos canais parceiros, a gente tem um primeiro vídeo para mostrar para as pessoas, um vídeo que o doutor escolheu para estar aqui, um pequeno trecho de uma aula online que a doutora Carolina Nossetti, que é uma doutora que o doutor Lair conhece, nos indicou. Ela é uma profunda estudiosa da cannabis terapêutica, e para quem é assinante do Palavra do Dr. Lair Ribeiro, que é um conteúdo importante, teve acesso a essa aula online na íntegra, e o doutor separou um pequeno trecho que traz um aperitivo da utilização medicinal da cannabis, só para vocês entenderem o que as pesquisas da doutora Carolina já conseguiram trazer à tona e embasaram toda essa aula que o doutor trouxe pra gente hoje. Vamos assistir esse pequeno trecho, doutor? Vamos lá. Então, todo mundo pronto aí para colocar? Pode rodar o primeiro trecho que o doutor trouxe para a aula de hoje. E quanto mais eu procurava, mais eu achava indicações de doenças de difícil controle. Então, autismo, epilepsia refratária, dor crônica, principalmente a dor neuropática, difícil de tratar, Alzheimer, Parkinson, até doenças ou indicações que eu achava que não seriam, como esquizofrenia, depressão, ansiedade. E eu percebi que não era uma planta só, eram mais de 20 mil cepas documentadas, fora as que não eram documentadas. Difícil de falar o que é bom para o que com essa quantidade enorme de cepas diferentes, de tipos diferentes.
Então eu comecei a estudar. Eu vi que existiam alguns pontos importantes que não tinha sido estudado também durante a faculdade, como redução de danos, o uso de produtos que possam minimizar os efeitos negativos. E a cannabis era uma solução para muitos pacientes. Então, pacientes que usavam 4 ou 5 drogas antiepiléticas para controle de epilepsia refratária, agora tem a possibilidade de usar 1 ou 2, reduziu de 5 para 2, então isso houve uma redução dos danos possíveis causados em efeitos colaterais. Então, quanto mais eu estudava, mais eu achava indicações. Eu entendi que existia uma falta de estudo para o médico nessa área. Então, um médico, não aprendi isso na faculdade, e se não fosse um médico contando para outro médico essa experiência, era muito mais difícil de mostrar para esse médico que aquilo era uma possibilidade. E eu tinha tido experiência com nutracêuticos antes, durante a minha faculdade, que são alimentos com potencial terapêutico, então eu entendi que isso era uma opção. Doutor, pelo que a doutora Carolina traz e pelas pesquisas e todo o trabalho científico que o senhor faz, a ciência não tem mais dúvida quando ela fala do poder terapêutico da cannabis, é isso, doutor? Não tem nenhuma dúvida. Inclusive, a doutora Carolina Nossetti, há menos de 2 horas atrás, me atualizou nos dados da Anvisa, porque a Anvisa hoje libera para importação. Então, 4.236 pacientes, até o dia de hoje, se foram beneficiados com a importação disso. Está envolvido 911 médicos prescreveram, 34 especialidades e 208 diagnósticos feitos, diferentes. Você vê como é que a coisa é útil. Você deve estar questionando o seguinte, e é bom que você questione. Esse negócio está parecendo panaceia, poxa. Isso serve para tudo? Porque o sistema endocannabinoide, que nós vamos discutir aqui, ele é um sistema modulador da saúde. Ele manda em todos os outros sistemas. Então é um denominador comum para tudo. Isso explica por que a cannabis medicinal tem uma amplitude tão grande de efeitos, porque ela interfere no sistema endocannabinoide, que é o sistema que mantém a homeostase, em outras palavras, é o sistema que mantém a saúde humana. E esse sistema endocannabinoide, ele está na Terra muito antes do ser humano. Ele foi encontrado em hidras, que existe há 600 milhões de anos. E já há 600 milhões de anos atrás, já tinha um sistema endocannabinoide. Então, apesar desse sistema endocannabinoide ter sido descoberto somente em 1992 pelo Dr. Rafael Mechoulam, no Israel, é um sistema que controla tudo. Então, se você está doente, é porque esse sistema está desarmonizado. E como tanto os fitocannabinoides quanto os endocannabinoides vão manter esse sistema, por isso que você vai ver essa variedade, no caso aqui de 208 diagnósticos diferentes pela Anvisa, dados da Anvisa, se beneficiando com a importação do CBD. Doutor, o senhor falou de sistema endocannabinoide, certo? Então significa que dentro da gente existe um sistema endocannabinoide, como se fosse um sistema imune, assim? É acima do sistema imune. Certo. Mas deixa eu te falar como é que foi. Primeiro eles descobriram os fitocannabinoides que tinham na planta. Depois eles descobriram que havia receptor para esses fitocannabinoides da planta no corpo humano. E depois eles questionaram o seguinte, mas não poderia existir um receptor no corpo humano para responder a uma substância que está numa planta. Não faz sentido. E aí foram estudar mais profundamente, o Dr. Rafael Mechoulam, com a equipe dele, que estuda isso há mais de 50 anos, ele tem 88 anos de idade e continua trabalhando, e ele então, em 1992,
ele e a equipe dele em Israel, que é o país mais adiantado no estudo da cannabis medicinal, eles descobriram o sistema endocannabinoide. E eles viram que esses fitocannabinoides, esses produtos da planta, que hoje são 144 isolados, nós estamos conversando aqui sobre THC, que é o delta-9 tetraído cannabinol, e o CBD, que é o cannabidiol, nós estamos discutindo 2, mas tem 144, é uma coisa extremamente complexa. Esses fitocannabinoides, eles mimetizam os chamados endocannabinoides, que também foi descoberto em Israel. Um deles chamado anandamida, tá? E o outro chamado 2-AG. Então, esses são os endocannabinoides. Os que vêm da planta são os fitocannabinoides. E os que tem na planta são muito semelhantes estruturalmente aos que tem no corpo. E aí, isso vai equilibrar o sistema endocannabinoide. E como o sistema endocannabinoide é a hierarquia máxima do corpo, controla e modula tudo para restabelecer a saúde. Agora você entende por que, na hora que nós fomos discutir aqui, por que tem tanta doença que se beneficia com isso, sem efeito colateral e num preço muito barato. Essa foi uma dúvida que o Claudinei mandou pra gente. Que doença posso tratar com a cannabis? No vídeo que a gente passou da doutora Carolina, ela fala um pouco sobre isso, doutor, mas queria que o senhor desse um panorama, assim. O que a gente está falando? Para que doenças a gente está falando? A lista é enorme. Eu peguei 25 doenças. Certo. Mas é muito mais. Então eu vou começar aqui com você aí. Aí você vai vendo se tem alguma coisa na sua família, no seu consultório, que depende disso. Por exemplo, déficit de atenção, hiperatividade. Há uma melhora de em torno de 40% nos pacientes. 40% dos pacientes respondem bem. Vícios, por incrível que pareça, o CBD, o cannabidiol, é um jeito de você se livrar de cocaína, de você se livrar de morfina, principalmente os opioides. Porque nós vamos ver aqui que o cannabidiol e o THC tem uma ação de acabar com a dor, tá? No mecanismo da dor. Esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença praticamente sem tratamento. Os estudos mostram que há uma melhora, 50% dos pacientes respondem muito bem e vivem mais. Vamos pegar a doença de Alzheimer, por exemplo. Tá? A doença de Alzheimer tem estudos também na literatura, pode procurar, cannabis e Alzheimer, vocês vão encontrar no PubMed ou no Google Acadêmico, e vai mostrar, tem vários trabalhos mostrando a melhora, inclusive na cognição. Parkinson, que aliás eu gostaria de mostrar um vídeo, será que eu posso? Ô, doutora, a casa é sua. Tá? Então vamos mostrar o vídeo do Parkinson, para a gente ver, e aí eu continuo falando? Vamos lá. It's been a bit of a rough week, really. And the best way to take it is put it under your tongue and rub it in your cheek. Don't do too much, you're going to be asleep all afternoon. You know what you should do? No. Don't try to communicate, just relax. See what happens. We know from animal experiments that the endogenous cannabinoid system is very important in regulating motor activity, that very type of activity that is impaired in Parkinson's disease. From animal experiments, we also know that boosting certain branches of the endocannabinoid system is helpful in relieving symptoms of Parkinson's. Finally, from anecdotal information, we know that certain patients who smoke marijuana experience relief of their symptoms. I think you're calmed down. So quickly. Isn't that amazing? He used just a single drop, and his hands afterwards were rock steady, and the dyskinesia left. The voice is coming back. It works most of the time. In fact, it's... Did you guys eat lunch?
Oh, you hungry now? But I am. Yeah. Actually, I've Coisas mais bonitas que eu já vi. Eu queria só que o senhor explicasse o que a gente acabou de ver, porque parece milagre, doutor. Pois é toda tecnologia sofisticada, quando em uso, parece mágica, né? Na realidade é um milagre mesmo, é assim que Deus faz o milagre. Faz o milagre via alguma coisa. Quer dizer, você entrar em contato com isso e ter o privilégio de ter disponível isso, você que tem algum conhecido, algum amigo, algum ente querido, algum parente com Parkinson, você não pode deixar isso passar em branco. Aliás, no final nós vamos mostrar esse filme de novo, porque vale a pena ver de novo, entendeu? É impressionante isso aí. É um paciente com Parkinson, você vê que são dois médicos ali, dois colegas, e ele traz pela primeira vez para o outro colega experimentar, porque todo mundo tem preconceito contra isso, e o CBD não tem nada, não causa barato, não causa nada, e com todo um problema de movimentação, de gesticulação, e aí com 4 minutos você vê o indivíduo convidando o outro para almoçar. Sem nada, sem tremer, sem nada. Está esperando o quê? Está liberado, com essa finalidade, não é fumando. Por que tem preconceito? Preconceito de uma pílula, de um líquido sublingual, que não mexe com a emoção, com o emocional, que não causa o barato, que não é psicoativo. Qual é o problema? Você já viu algum resultado igual a esse na sua vida? Nenhum médico que está assistindo aí já viu um quadro desse jeito. Não é impressionante? E o Parkinson, como o senhor estava explicando, é apenas uma doença... Uma doença entre 200 e tantas que resolve. E o senhor estava falando, né, que a gente já passou pelo Parkinson. O que mais que a gente pode falar, doutor? O Parkinson, a melhora não é em todo mundo, tá? Porque medicina é mais arte do que ciência. Não tem essa história que isso serve para todo mundo. Isso não existe. Mas os estudos mostram que no Parkinson a melhora absurda ocorre em 70% dos pacientes. Todos melhoram alguma coisa, mas uma melhora igual a essa, onde de repente ele para de tremer e ele está pronto para conversar com uma pessoa normal, isso aí ocorre em 70% dos pacientes. Ansiedade e estresse, 60%, osteoartrite, 50%, asma, 50%, o autismo. Em Israel tem muito estudo, muita publicação. O trabalho de autismo de Israel chega a ter 78% de resultado. 78% dos pacientes com autismo melhoram. Porque agora, depois que saiu o DSM-5, que é o Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, antigamente tinha a chamada síndrome de Asperger, agora não existe mais. Agora tudo é chamado ASD, que é o Autism Spectrum Disorder. Esse é o diagnóstico que tem agora. Meninos mais do que meninas. Se tem um irmão que já tem, é mais chance do que nasceu ter. Geralmente, se as mães tiveram os filhos com mais de 35 anos, o pai tinha mais de 40, tem um componente genético importante de 20%, aparece em pacientes com síndrome de Down, síndrome da fragilidade do cromossoma X. Infelizmente, esses pacientes com autismo, além do autismo, eles também têm crises convulsivas. Chegam a ter, 50 crises por dia. Você imagina uma criança com 40, 50 crises convulsivas por dia, tomando 5 remédios, 6 remédios, epilepsia totalmente refratária. Foi por causa disso que o Conselho Federal de Medicina, em 2014, liberou para tratamento, começou com isso, com a epilepsia refratária, e um mês depois, em janeiro de 2015, foi em novembro de 2014, o Conselho Federal de Medicina liberou para isso. Em janeiro de 2015, a Anvisa liberou. Então começou o processo de importação, que precisa de uma receita médica, precisa de um relatório, cada vez diminui mais a burocracia. Então as pessoas estão podendo, tanto é que eu mostrei aqui que tem 4.236 brasileiros fazendo uso disso no dia a dia e importando, e tem 911 médicos que prescreveram, e tem em 34 especialidades diferentes e 208 diagnósticos diferentes.
tá bom? Então é uma coisa que a pessoal já descobriu. Desde 2015 que isso está acontecendo, então o pessoal está fazendo isso. Tá? Aí há uma melhora na interação social, há uma melhora no comportamento compulsivo, há uma melhora na impulsividade, há uma melhora nos movimentos repetitivos, há melhora na dificuldade de aprendizado. O Dr. Adi Arn é o grande pesquisador na área de autismo no em Israel. E esse é feito predominantemente com CBD, que é o canabidiol, que não tem nenhum efeito eufórico, nem efeito viciante, nem efeito de dependência, nada, absolutamente nada. Doutor, vamos explicar um pouco sobre o CBD? Eu acho que Deixa eu só completar aqui. Claro, tá. desculpe. Então, a melhora nas doenças autoimunes é tremenda, 80% de resultado. No câncer de ósseo e bexiga, principalmente, 60%. Muitos dos pacientes com câncer, eles morrem não do câncer per se, eles morrem de caquexia. Eles ficam entre fadiga intensa, perda muscular, perdem o apetite, não conseguem comer mais. Então, com o uso da cannabis, eles voltam a comer, entendeu? Tem uns que têm umas tosse seca também, refratária. A cannabis tem ação antiproliferativa, ela tem ação na apoptose, foi descoberto isso na Universidade de Madrid, na Espanha, onde ela atua diminuindo o tamanho do tumor, foi publicado, e já sendo publicado em vários outros lugares, e também no processo da metástase. O câncer de pele não melanoma, o tratamento, a resposta é de 80%, o diabetes é de 80%, a fibromialgia, que é uma deficiência de endocannabinoides, o transtorno obsessivo compulsivo, que dá tanto problema psiquiátrico, dá tanto remédio, resolve com isso, a queda de cabelo, a doença de Peyronie, que entorta o pênis, distúrbios alimentares, anorexia, etc., 50%, depressão, síndrome do intestino irritável, 70%, enxaquecas. Quantas pessoas não têm enxaqueca e vão nos médicos e não resolvem? Que hoje sabe-se que também é uma deficiência de endocannabinoides e a melhora, 70% dos pacientes se beneficiam tremendamente. A esclerose múltipla, que é uma doença autoimune, náuseas e vômitos incontroláveis, dor crônica, chama-se dor crônica quando a dor é por mais de 3 meses e não melhora. Muita gente sofre diariamente com dor crônica e a melhora é absurda. Você conversa com as pessoas que tinham dor crônica, que entraram no esquema, é outra vida. Tá? Transtorno do estresse pós-traumático, a pessoa é sequestrada, é abusada sexualmente, o que for, e aí fica aquele estresse, ou vai na guerra, e aí depois que aquela síndrome que quando volta da guerra, acorda de manhã, acha que está no tiroteio, essa história toda, que não se podia fazer muito, isso aí ajuda tremendamente. Esquizofrenia. É interessante porque tem estudo na literatura mostrando que fumar a maconha pode predispor à esquizofrenia, o que é verdade. Pode até desencadear. Agora, o CBD é anti-esquizofrenia. Isso é que é bonito, é o contrário. O THC pode desencadear esquizofrenia, se for abusado da dose. Agora, o CBD não, ele bloqueia a ação do THC. É igual o Yin e Yang da medicina chinesa. Um é o CBD, o outro é o THC. Eles são opostos. Então, o CBD 50% da esquizofrenia melhora com o CBD. Convulsões, a chamada síndrome de Dravet, onde a criança tem 40, 50, 60 convulsões por dia e nada resolveu, e toma 5, 6 remédios. Foi assim que foi liberado pelo Conselho Federal de Medicina no Brasil, para esses casos, assim que começou a história, entendeu? Doenças de pele, acne, dermatite, psoríase, insônia, apneia do sono, melhora em 70%. Distúrbios menstruais na mulher, 80%. Vocês estão vendo como é que é a lista longa? Isso aqui é só uma amostra para você entender o problema. Uma coisa que não vicia, que não cria dependência, que praticamente não tem efeito colateral. Nós podemos discutir aqui que é quase praticamente nada. Entendeu?
Doutor, é muito impressionante. O que me chama a atenção é que nessa lista que o senhor só deu uma amostra, estão várias doenças que a gente ainda apresenta como doenças sem solução, sem cura, é né? isso mesmo. Doutor, todo mundo... Agora você imagina, a indústria farmacêutica também não quer que isso vá para frente. Então tem o preconceito do próprio médico, tem o preconceito da sociedade, tem o preconceito de que, o meu filho estava fumando, não sei o quê. Tem nada a ver com isso. Ainda tem toda a obstrução burocrática da força da indústria farmacêutica, porque todas essas doenças que eu li aqui, se elas experimentarem isso aqui, o que eu vejo na literatura, é que elas param todos os outros remédios, só ficam com esse. Entendeu? Uma coisinha daquela ali debaixo da língua 2 a 3 vezes por dia. É uma substância natural, né, Uma doutor? substância natural. Doutor, mas as pessoas elas ainda estão um pouco em dúvida e pediram para o senhor explicar novamente o que é o CBD e por que ele não é fumado, porque as pessoas pensam em cannabis e elas pensam já no uso fumado. A pessoa que fuma, ela está procurando um efeito recreativo. Ela quer relaxar, ela quer viajar no astral, aquela história toda. Isso é dado por um fitocannabinoide chamado THC. Então, a boa, entre aspas, maconha, é aquela que tem altos níveis de THC. Nós hoje temos mais de 200 diferentes tipos de cannabis. Cannabis e maconha, a gente vai, tanto faz como tanto fez falar. Como maconha tem um grande preconceito contra, então eu procuro usar a palavra cannabis para não chocar tanto. Mas tem mais de 200 tipos diferentes de cannabis, de concentrações diferentes. E cada doença específica, a proporção é diferente. Eu posso ter esses canabinoides, chamados fitocannabinoides. Eu posso ter eles extraídos da planta, ou eu posso ter eles sintéticos. Eles também são feitos em laboratório. Mas os estudos mostram que se você extrair ele da planta, o efeito é melhor. Porque não é só o canabinoide. É o canabinoide, é o terpeno, é o fenol, é o flavonoide. É uma combinação de fitossubstâncias que fazem o que é chamado efeito entourage, em inglês. Entourage quer dizer comitiva, que é a combinação das coisas. Então, combina. Então, está provado isso no mundo inteiro que sempre o advindo da planta vai ter melhor efeito terapêutico do que o advindo sintético, isolado. Tá? Agora, então existe todo um mecanismo, toda uma ciência para extrair da planta. Então você vai pegar uma planta que não tem praticamente THC, mas tem CBD. Então, se essa planta tiver menos de que 0,3% de THC, ela nem chama maconha, ela chama cânhamo. E o cânhamo, só para vocês terem uma ideia, a independência dos Estados Unidos foi assinada no dia 4 de julho de 1776. As 3 figuras mais importantes lá eram o George Washington, o Thomas Jefferson e o John Adams. Os 3 eram plantadores de cânhamo. Depois veio a proibição, mas os 3 mais importantes da independência americana eram plantadores de cânhamo. E olha que interessante, o papel onde foi assinado a independência dos Estados Unidos era feito de cânhamo. Aí foi proibido, quando chegou na época da guerra, liberaram, porque precisavam de corda, precisavam de rede, porque o cânhamo dá toda a fibra, entendeu? Então, quando tem uma concentração muito baixa, menos de 0,3%, chama cânhamo. E o óleo de hemp, que a gente chama, o cânhamo em inglês é hemp, H-E-M-P, todos os 50 estados americanos, e o Distrito de Colômbia, que é o Distrito Federal, todos está liberado. Então você pode entrar no Amazon.com e comprar CBD e mandar entregar em qualquer estado americano, que nada vai ser questionado. Os 50 estados americanos, o Distrito de Colômbia, o Distrito Federal, estão liberados para CBD. CBD nos Estados Unidos hoje é um suplemento, é considerado um suplemento, não precisa de receita médica. Você vê como é que é diferente. Não precisa de receita médica, entendeu? E é liberado. Você que tem costume de entrar no Amazon.com e fazer compra, não para entregar no Brasil.
Ninguém vai te entregar isso no Brasil. Mas você vai entregar algum parente seu nos Estados Unidos, tem problema nenhum. Zero. Já aqui no Brasil, doutor, a importância é fundamental que um médico seja um prescritor Nós desse tratamento. já fizemos muito progresso, porque a liberação pelo Conselho Federal de Medicina em novembro de 2014 foi muito importante. E a Anvisa mudando da categoria F2, que é narcótico proibido, para C1, que é o que aconteceu em 2015, passou da categoria F2 para a categoria C1, também é um grande progresso. No começo a burocracia era demorada, demorava 3 meses, 4 meses, hoje demora 10 dias. Quer dizer, houve um avanço muito grande e as autoridades estão entendendo a necessidade disso aqui. Mas por que nós estamos fazendo essa palestra aqui? Porque você que está nos assistindo, você que tem um parente que tem uma dessas doenças ou outras, porque você não precisa depender da gente aqui. Você entra no Amazon.com, você entra em Books, tem mais de 1000 livros sobre cannabis. Tem mais de 30 livros só sobre cannabis medicinal. Você pode baixar e virar um especialista e estudar, entendeu? Nós precisamos de gente que entenda. Porque, a princípio, quando ninguém ouviu falar nada, falaram, isso aí, Deus me livre. Que isso? A pessoa nem pensa lá, simplesmente rejeita. Aí quando você mostra um caso desse, como esse filme que nós trouxemos, a pessoa, como você viu, você começa a mudar, não começa? Porque não tem jeito de você ver um filme desse e não se emocionar. É verdade? Você conversa com a mãe, que o filho tinha 30, 40, 50 convulsões por dia. Ela começa a fazer uso do CBD para o filho. E uma semana depois, 10 dias depois, ele não tem mais nenhuma. Às vezes demora 2 meses, às vezes demora 3, às vezes demora 10 dias. É muito individual o efeito terapêutico. E ele não tem mais nenhuma. Olha como é que muda a vida. E nos pacientes com autismo, com convulsão, as convulsões desaparecem e o próprio comportamento do autismo, não chamava a mãe de mãe, não chamava o pai de pai, começa a chamar, entendeu? Começa a falar eu te amo, começa a ter uma vida social, tem condição de mais tarde ir para a escola. Então isso aí é muito impressionante, gente. A gente tem que ver o lado humano do processo, porque isso é uma coisa que não tem efeito colateral, entendeu? Que não tem perigo, que não vicia. Eu acho que as autoridades têm que parar e pensar porque o que interessa é ajudar a família brasileira, não é isso? Isso é que nós estamos querendo, ajudar a família brasileira, porque tem muita gente que está com esses problemas e não sabe o que fazer. Doutor, são inúmeras pessoas que estão pedindo mais informação sobre isso, algumas já relatando sucesso, que nos deixa felizes que estão fazendo uso, mas a Felipa, a Marcela, o Jamerson, eles querem uma ajuda para entender o que o CBD faz dentro do corpo. Tá. Né? Se quer entender, eu vou aprofundar. Está pedindo, eu vou responder. Pois é, o sistema endocannabinoide, ele tem receptores. Os 2 receptores principais é o CB1 e o CB2. Eu estou falando de receptor. O CB1 concentra principalmente no cérebro, mas existe no fígado, no pulmão e nos rins. O CB2, ele está no sistema imune e está mais na periferia. Então, esses 2 são 2 receptores onde se encaixa os endocannabinoides. O endocannabinoide anandamida, que é chamado de AEA, ele se encaixa no CB1. E o endocannabinoide 2-AG, ele se encaixa no CB2. É assim que funciona. Então, por exemplo, houve um medicamento, que você vai entender bonito agora, chamado Rimonabanto, que era o nome do princípio ativo. O que era o Rimonabanto? Há mais ou menos foi 2007, há 11 anos atrás, foi lançado o Rimonabanto no Brasil, que era um remédio que você tomava e a sua cintura sumia e você ficava magrinho, era uma beleza, que era um bloqueador do CB1. Só que teve que tirar do mercado, ficou 6 meses no mercado brasileiro, foi retirado, porque começou a dar suicídio, começou a dar distúrbio psiquiátrico. Eu acho que o Rimonabanto serviu
na parte científica, para mostrar a importância do sistema endocannabinoide. Porque na hora que bloqueou o CB1, estragou o corpo inteiro, a ponto de ter que tirar o remédio. Você entendeu? Então olha a importância desse sistema. Na hora que você bloqueia ele, você não come mais, perde a fome. A sua barriga diminui. O homem que é barrigudo fica certinho, rápido, em poucas semanas. Mas também cometia suicídio, morria magro. Entendeu? Então o que aconteceu? Eu acho que a lição que nós temos tirado do Rimonabanto é o seguinte, é o quanto que é importante o sistema endocannabinoide, entendeu? Então é isso aí. Então o que acontece? Quando você fuma maconha, quando você ingere o THC, ele vai para o CB1. E quando você trabalha com canabidiol, que é o CBD, ele não atua diretamente nos receptores, nem no CB1, nem no CB2. O THC vai no CB1 e no CB2. O CBD, que é o canabidiol, quando ingerido, o que ele faz? Ele bloqueia as enzimas que fazem o catabolismo dos endocannabinoides e ajusta o sistema endocannabinoide. Eles ajudam o corpo a curar. Essa que é a minha interpretação. Eles ajudam o corpo a curar, entendeu? Então, eles não entram diretamente nos receptores, mas eles entram em outros receptores. Eles entram, por exemplo, nos receptores da serotonina. E, por exemplo, tem ação de antidepressão, entendeu? Então, eles atuam em todos os lugares onde, indiretamente, onde estão esses receptores. Entendi. Daí, respondendo para Malu Castro, por exemplo, é por isso que ele é bom para depressão e também é bom para artrite reumatoide, é por isso que ele também atua no Alzheimer. O CBD é também um potente, muito potente, anti-inflamatório. Então, aí ele atua na artrite, por exemplo, entendeu? Porque ele é um anti-inflamatório. Ele atua no câncer, porque ele causa apoptose da célula cancerígena, ele bloqueia a angiogênese, ele é antiproliferativo. Então, tem estudos muito interessantes do uso dos canabinoides no tratamento. Na dor do câncer, por exemplo, tem muito paciente que tem dor crônica. Como eu já mencionei aqui, uma das principais causas da morte no câncer não é o câncer per se, é que a pessoa perde, chama caquexia a doença. Não é só câncer que causa. AIDS também causa caquexia, tá? E também é usado em aidéticos. A caquexia é uma fadiga intensa, é uma perda de musculatura, a pessoa não tem mais força para levantar e ela não tem vontade de comer nada. Você mostra uma comida para ela, por melhor que seja, por mais saborosa, ela tem a repulsa. Então, como ela não come mais nada, ela perde a musculatura, ela tem uma fadiga, ela dorme 16, 18 horas por dia, ela só fica na cama, ela acaba morrendo. E não tem tratamento para isso. No câncer, por exemplo, quando um paciente entra em caquexia, só tem uma solução, é o canabinoide. Não tem outra, fazer uma pessoa comer. Não tem jeito. Doutor, as pessoas estão perguntando aqui, a Marilena, Ricardo, Marcelo, enfim, se as pesquisas elas são restritas ao óleo do CBD ou se as pesquisas também já estão nas outras formas de chá e tal. Não. Tem pesquisas as mais variadas. Cada lugar predomina uma coisa. Israel está na frente de todo mundo, anos-luz, graças ao professor, doutor Rafael Mishulam, que tem 88 anos de idade. Aliás, o primeiro trabalho de CBD no tratamento da epilepsia foi feita na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo com o professor Carlini, que é vivo ainda. O Dr. Mishulam, tá, que foi quem descobriu isso, todas as descobertas, ele é o pai da cannabis moderna. E o Brasil é o primeiro país do mundo onde foi usado isso em seres humanos com resultados espetaculares. Está publicado um trabalho de 1980 da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo com o professor Carlini, que era o chefe lá, que é vivo até hoje também.
E foi perseguido também por falar de cannabis medicinal. Doutor, tem uma pergunta que eu não sei como a gente vai responder, mas a Sueli, ela faz essa pergunta nos dizendo assim: o que falta para os médicos para prescreverem a cannabis? O que está segurando é a ignorância. Se você não estuda um assunto, se você não entende um assunto, se você não vê resultado disso, e você tem preconceito contra o conceito de cannabis, você não quer nem saber. Eu relutei muitos anos, entendeu? De estudar. É mesmo, doutor? É, porque eu falei, bom, eu sou polêmico de todo jeito. Se eu começar a mexer com isso, daqui a pouco eles vão falar que o doutor Laí Ribeiro é maconheiro. Entendeu? Eu relutei, mas tudo tem o seu time, tudo chegou ao seu momento. Eu acho que está no momento. Tem 911 médicos prescrevendo no Brasil, de acordo com os dados da Anvisa de hoje, atualizado. Tem 4.000 e tantos pacientes se beneficiando disso. Você entra no YouTube, você vê mães lá chorando, contando antes e depois o que aconteceu, entendeu? É comovente. Então eu acho que nós fazendo essa live aqui vai ajudar a haver uma conscientização. Você que está aí nos assistindo, vou lhe pedir um favor. Manda isso para os seus amigos. Amanhã isso vai estar no YouTube aí, vai estar, né, no Facebook. Pega o link, manda para as pessoas verem. Manda para o seu médico. Seu médico começar a estudar isso, pô. Entendeu? Vou dar uma outra sugestão para vocês que estão assistindo. O Dr. Laí Ribeiro, ele tem um produto editorial chamado A Palavra do Dr. Laí Ribeiro, onde ele reúne essas e outras descobertas da medicina com informações precisas. O doutor escreveu de próprio punho um e-book especial de curas pouco conhecidas, né? Falando sobre cannabis e falando sobre outras terapêuticas que são exemplares e pouco conhecidas. Se você quiser ter acesso a todo esse conhecimento e mais, livros escritos pelo doutor, materiais editoriais virtuais numa área exclusiva do assinante, a gente deixou um link aqui que está na descrição desse conteúdo ou no link que está no perfil do Instagram, vocês que estão no Instagram, no YouTube na descrição, no Facebook é o link que está fixado para você. Você pode ter hoje acesso a todo esse material que o doutor prepara, falando inclusive sobre a cannabis, né, doutor? As pessoas estão perguntando se elas conseguem comprar na farmácia o CBD e como é que elas fazem para ter acesso a esse produto. Existe um produto comercial, só que ele custa mais ou menos uns R$2.000 por mês na farmácia. Eu acho que esse não é o caminho. Você tem que discutir uma organização. Eu nem conheço eles, nunca conversei com ninguém deles, mas sei que é séria. Foi criado uma associação na Paraíba, em João Pessoa, que chama Abrace, ABRACE Esperança. Abrace Esperança. Se você entrar na internet, você vai achar Abrace Esperança. É um clube onde você entra para sócio e você recebe com a receita médica, tudo certinho e tal. Eles conseguiram isso, entendeu? Então, isso é um jeito de chegar lá, tá? O outro jeito é você procurar pessoas, tem médicos, por exemplo, a doutora Carolina Rossetti, ela é uma médica que trabalha no consultório só dando consultas sobre cannabis. Você procura o nome dela aí, Carolina Rossetti, e ela pode lhe orientar na burocracia como que você chega na Anvisa e faz o pedido. Quer dizer, você não precisa ir lá na Anvisa, é tudo por e-mail. 10 dias está liberado e você pode adquirir e chega para você sem problema, chega na sua casa. Então tem vários modos de você fazer isso, tá? Tem gente que entra com processo na justiça e começa a criar em casa. Tem mães que criam, que plantam a planta em casa, entendeu? Plantas que vão extrair o CBD, que não dá barato, tá bom? Eu não estou falando nada de uso recreativo. E nem ilegal, né, doutor? E nem ilegal, eu não estou falando de nada ilegal. E nem pode ser, eu estou falando ilegal. Esse pessoal entra com processo na justiça, consegue uma liberação especial, tá? E trabalha com essa liberação. E doutor, a gente tem muita clareza, né, com a experiência depois que os leitores nos trazem, que o conhecimento também é decisivo, né? Por isso que o senhor, além de tudo que o senhor faz, o senhor se dedica para fazer mês a mês esse produto editorial, né, doutor? Então, não adianta nada eu estudar como eu estudo e a gente não se beneficiar. Eu vou levar isso para o túmulo, pô.
Eu vou estudar e isso vai morrer comigo? Né? Faz sentido. Então eu me proponho a chegar e apresentar isso para as pessoas, porque só peço para você rezar por mim, só isso. Nós estamos rezando sempre pelo doutor e se você que está nos assistindo tem interesse nesse conhecimento numa linguagem simples, o doutor estuda para transformar todo esse conhecimento médico numa linguagem acessível para você. Hoje a gente está numa condição especial porque a gente tem um movimento de democratização do conhecimento. Além dessa live, nesse link você consegue fazer parte dos assinantes do Palavra do Dr. Lair Ribeiro e você recebe na sua área exclusiva do assinante visitas periódicas a cada 15 dias, pelo menos, do Dr. Lair, com conhecimento específico e muito transformador, né, doutor? Eu me lembro que quando a gente começou a organizar essa aula de hoje, o senhor disse que não dava mais para ficar calado, né? Era uma questão de compaixão mesmo, é isso, doutor? Questão de compaixão. Quando você escuta as mães que estão com crianças doentes e que estão tomando 5, 6 remédios por dia, caros, e não está vendo resultado nenhum, essas mães desesperadas que não dormem mais, são mães que estão 2, 3 anos sem dormir porque a criança tem convulsão à noite, aquela história toda. E aí você vê a mãe usando isso, a criança usando, a mãe consegue. E aí se a mãe te conta o que aconteceu depois, você não precisa escutar, você escuta uma mãe só falando. Aquilo toca o seu coração de um jeito que você fala, poxa, tem que ser feito alguma coisa, entendeu? Não podemos ficar parados esperando a burocracia toda se desenrolar. Eu acho que tem que haver uma movimentação. Você vai em Colorado Springs, no Colorado, você tem farmácia uma atrás da outra só de cannabis, pô. Você vai em Israel, tem os dispensários. Você vai em todos os 29 estados americanos, tem dispensários. Entendeu? Doutor, o senhor falou em tocar o coração. Vamos chamar o vídeo novamente, doutor? O vídeo vai ser o encerramento aqui. Eu só queria dizer para você que está aí nos assistindo, primeiro quero agradecer a sua presença. Nós vamos trazer os outros temas numa outra live, porque eu acho que vamos ficar só com esse aqui, que já tem 1 hora que nós estamos falando. Então, tem uma frase que me acompanha há muitos anos do Gibson, que é o seguinte: o futuro já chegou, ele só não é igualmente distribuído. Eu gosto muito dessa frase, eu tenho ela comigo há mais de 20 anos. E é verdade, o futuro já chegou. A impressão que eu tenho é o seguinte, que quando aparece uma doença na Terra, o Criador já traz a solução junto. Quer dizer, vem a doença, mas vem a solução da doença. Às vezes a gente não encontra, porque talvez até a gente precisa ter a doença para evoluir, né? Porque a doença também ajuda a evoluir. Mas eu acho que chegou a hora de diminuir o sofrimento das pessoas com canabidiol, que é um CBD, que está numa planta que tem preconceito, mas é só isso. O resto tem nada, porque ele em si não faz nada, você não vai fazer diferença nenhuma, você não vai ficar mais alegre nem mais triste, entendeu? Você não vai ficar deprimido ou não, você não vai ter crise de ansiedade ou não, você não vai ter dependência ou não, você não vai ficar viciado em nada e vai resolver um problema que você tem para harmonizar o seu sistema endocannabinoide. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou me despedir aqui, nós vamos ver o filme e volta para Fernanda. Eu acho que esse filme é um presente a gente assistir ele, porque cada vez que eu assisto eu me emociono, certo? Vamos lá? Vamos ver. It's been a bit of a rough week, really. And the best way to take it is put it under your tongue and rub it in your cheek. Don't do too much, you're going to be asleep all afternoon. You know what you should do? No. Don't try to communicate, just relax. See what happens. We know from animal experiments that the endogenous cannabinoid system is very important in regulating motor activity, that very type of activity that is impaired in Parkinson's disease. From animal experiments, we also know that boosting certain branches of the endocannabinoid system is helpful in relieving symptoms of Parkinson's. Finally, from anecdotal information, we know that certain patients who smoke marijuana
experience relief of their symptoms. I think you're calmed down. So quickly. Isn't that amazing? He used just a single drop, and his hands afterwards were rock steady, and the dyskinesia left. The voice is coming back. It works most of the time. In fact, it's. Did you guys eat lunch? Are you hungry now? 1 a.m. Yeah. Actually, I've todo esse conhecimento do Dr. Laí Ribeiro, que hoje nos presenteou com essa aula online sobre o CBD e a cannabis terapêutica, você já pode ter acesso agora como um assinante do Palavra do Dr. Laí Ribeiro. E para agradecer e para presentear quem hoje se tornar um assinante, o livro Coração Anti-Infarto, escrito pelo Dr. Laí, vai chegar na casa de quem nos der o privilégio de assinar o Palavra do Dr. Laí Ribeiro e ter acesso a todo o conhecimento do Dr. Laí, dividido em edições mensais, quinzenais, vídeos, livros, e-books e a democratização do conhecimento. Queria agradecer demais você que está aqui, te convidar a conhecer o Palavra do Dr. Laí Ribeiro, receber esse livro na sua casa e dizer que a gente está pronto para uma próxima, não é isso, doutor? Isso, é isso aí. Sempre que tiver um conhecimento com potencial de transformar a sua vida, Dr. Laí vai te convidar para uma live online. E hoje, se você nos der a honra de ser o assinante do Palavra do Dr. Laí, esse livro, escrito por ele, chega na sua casa. O link está aqui na descrição e eu espero você sempre numa próxima oportunidade. Obrigada e até mais.